Bom, deixa eu. Bom dia! Estamos ao vivo. 10 horas da manhã. Esperar. Ah, Maricota! Ô, Maricota! A Gabi! Vocês combinam, né? Ah, suas lindas. A Ana chegou também, a Tá. Mari, bom dia! E Ju já chegou aqui também. Oi, Vi. Pamela, bom dia. Bom dia, Adriana. Ana, bom despertador esse. Ei, coisa mais linda. Bom dia. Tudo bem, Dani? Tudo e você? Tô bem, tô bem. Amei essa planta aí atrás de você, maravilhosa. Não, eu fiz isso só pra live, tá? Só pra constar, ela não tava aqui. Mas ficou muito bom, deixa. Bom dia, Ju. Quem me acompanha lá no meu perfil pessoal já deve ter visto a nossa live, mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal aqui da Tá. Segunda Sem Carne. Bom, vamos lá. Bom dia, gente. Meu nome é Juliana, eu sou nutricionista, estou me especializando em nutrição esportiva, com especialização em fitoterapia, vegetariana estrita, para não usar o vegano, há 3 anos e trabalho com esse público. Então é muito legal porque a gente está aí nessa vivência, não só na teoria dos estudos, como na prática. Então é legal que na situação clínica que a gente tem, a gente ouve todas as dificuldades na transição, né? E a gente percebe que essa dificuldade ela é muito mais cultural do que propriamente existe essa dificuldade. Então, ela está mais na cultura do que ser um problema. Exato. E não só cultural, como aquele pessoal que passa o dia inteiro no teu ouvido falando de tudo que você vai perder sendo vegano. É uma coisa impressionante, é massacrante, é massivo, né? Ô, Ju, Sim. você falou que está trabalhando está estudando e trabalhando com nutrição esportiva também. Eu tô pegando no tranco hoje, tá? Só queria dizer. Não, você Eu tô sempre aqui, fala, ó, fala parecendo. de esporte, fala de esporte. A gente vai falar de tudo, Ju, mas eu acho muito legal a gente falar sobre a nutrição vegana ou vegetariana estrita no esporte, porque é um tabu imenso, imenso. Quem apresentou a Ju para mim foi a minha personal Rebeca. E a Rebeca estava falando exatamente isso, que depois que eu dei o start do veganismo, que ela começou a falar com a Ju, que o desempenho dela melhorou absurdamente, em graus que ela jamais imaginou. Então, eu acho muito interessante a gente falar com uma pessoa que trabalha com isso o tempo todo, que é a Rebeca, e falar com as pessoas que têm dúvidas, que está começando ainda em um esporte, ou até praticando aquele esporte de fim de semana, ou mesmo a academia, porque o povo fala que vegano vai ficar fraco e vai perder massa muscular. Explica melhor pra gente sobre isso, Ju, por favor. Claro, vamos lá. De novo, quando a gente entra em uma alimentação vegetariana, a gente tem alguns mitos que permeiam, né? Que aí eu acho que a gente já pode até entrar, quando a gente fala de segunda sem carne, a gente já pode falar desses mitos e trazer até para o esporte. Então, qual que é o primeiro mito que aí a pessoa tem envolvendo esporte? O mito da proteína, né? Acho que é um mito chave. Poxa, e da onde eu vou tirar as minhas proteínas? Né? Como para quem não sabe, na verdade o reino vegetal ele tem presente todos os aminoácidos que constituem uma proteína, né? Está em abundância, né? O que acontece? Alguns alimentos têm alguns aminoácidos mais do que outros. Então, diferente, por exemplo, da carne, que tem todos os aminoácidos, no reino vegetal a gente vai combinar, né? Então a gente vai lá e combina arroz, feijão, combina ali grão de bico com lentilha e com batatas. E quando a gente vê, a gente consome todos os aminoácidos que formam essa proteína. E é o que a gente precisa. A gente sabe que, na verdade, o consumo proteico ele tem que ser adequado ao longo do dia.
Em quantidades, quando a gente fala isso também, porque eu já estou falando de proteína, porque aí é o mito da proteína por massa muscular, né? Então, em quantidades, Exato. a gente precisa adequar, mas pensando em como essa refeição está, como essa alimentação está ao longo do dia, né? Se a gente compara ali a mesma proporção, eu até anotei aqui, a mesma proporção em calorias, a gente vai ver o quê? Que em 190 calorias de feijão, a gente tem ali 12 gramas de proteína. A carne de vaca, nas mesmas 190 calorias, tem 23 gramas. Poxa, ok. Tem menos no feijão? Tem um pouco menos. Mas, de novo, dentro de uma alimentação onde você combina feijão, arroz, outros vegetais, quando você vê esse conteúdo inteiro, a gente coloca muita proteína para dentro. E num valor que é mais do que suficiente para a gente ter qualquer necessidade, seja ela básica ou esportiva, alcançada. Então, se a gente está Não falando. precisa sobrecarregar o organismo, né? Exato. Uma dieta ocidental, a gente até falou isso na outra live, uma dieta Vamos ocidental, ela. falar tudo de novo. Vamos falar tudo de novo. Uma dieta ocidental ela já é naturalmente hiperproteica. Então a gente acha que comer arroz, feijão, bife, batata frita, a gente está consumindo um monte de carboidrato e gordura. Mas não. A gente faz essa conta, a gente vê que está altíssima em proteína também. Também, né? Ô, Ju, sabe o que que eu queria saber? Eu sou uma pessoa, e eu acho que muita gente aqui também deve ser. Eu não tenho a maior disposição do mundo para esporte. Não tenho. Para treinar, então, assim, eu treino na marra. E em época de TPM, então, que é o que eu estou passando nessa semana, também a minha energia cai muito. Eu queria saber quais alimentos podem ajudar a gente a mudar um pouquinho isso e melhorar a disposição. Tá, vamos lá. Eu poderia entrar ali primeiro no mérito do ciclo menstrual, a gente pode chegar ali. Mas, primeiro, alguns nutrientes que a gente tem de origem vegetal que podem ajudar, primeiro, a modular aí essa questão energética e fornecer alguns aminoácidos que auxiliam ali estabilizar o humor, gerando uma sensação de bem-estar. São literalmente as leguminosas, que possuem ali alguns aminoácidos, até mesmo o triptofano. Então, ali os feijões, em especial, porque aí vale falar que a gente tem um monte de feijão, mas em especial o feijão azuki, a própria soja, as lentilhas. Então, eles conseguem ter aí alguns aminoácidos que estão envolvidos na modulação da disposição. A gente pode também trabalhar com alguns nutrientes energéticos. Próprio, assim, eu gosto de falar assim, coloca ali um cacau, um chocolate amargo, que aí as pessoas ainda acham que o chocolate não é vegano, mas você pega um chocolate amargo, todos eles são veganos, né? Não tem adição de Não, leite. não tem leite. Então, você consegue ali colocar alguma substância antioxidante vindo do cacau para ajudar ali na disposição de energia, no bem-estar. Açaí também é outro alimento rico ali em energia, mais fonte de carboidrato, mas que possui alguns antioxidantes e também possui essa função energética. Obviamente, é uma fase que o nosso corpo, quando a gente está precisando dessa disposição, a gente não pode ir apelar no carboidrato. Então a gente vai lá e às vezes vai comer muita massa, o vegetariano faz muito isso, vai para arroz e para massa e para batata. E fica nesse ciclo: arroz, massa e batata. Né? Então, Eu acho que também envolve o lance de saciedade, né? Principalmente quem acabou de passar pela transição, a gente tem que se acostumar com a quantidade que a gente come, né? E quais alimentos dão saciedade sem fazer mal para o organismo, porque a carne ela fica lá por dias e dias e dias e dias, então é natural que você se sinta mais saciado quando você come um alimento tão pesado como a carne. Então, é readaptar todo o seu prato para fazer com que você consiga se nutrir, não é isso? Eu tô falando besteira, não? Que você consiga se nutrir e se sentir saciado sem envenenar o teu organismo, né? exato, exato. É bom, é legal você falar dessa questão do intestino, né? Que é a primeira coisa que o vegetariano, inclusive, sente que melhora na vida. Hoje a gente tem
uma discussão muito clara no mundo da nutrição, que o intestino é o segundo cérebro, né? E o que a gente percebe Uhum. é a carne, esse trânsito lento que ela promove nessa digestão, ela pode ser uma coisa que diminui essa disposição de energia, a gente vê que o intestino ele trava, a gente vê que tem mais toxinas aí nesse consumo da carne, tem mais gorduras saturadas, menos fibras. Então, quando a gente vê, a gente causa o que a gente fala de um ambiente que está um desbiótico, como se a gente tivesse uma flora intestinal não tão bem funcionante. E isso impacta diretamente nos níveis de energia. Não é à toa que vai comer um pratão de feijoada com carne, com linguiça. Você quer dormir depois. Você não quer Nossa, fazer muito. nada no dia. Quem nunca sentiu aquela porrada depois de se entupir de feijoada no domingo na casa da avó, gente? Ave Maria! Uma sensação de porre, né? Parece Exato, ser. exato. Só que É, tem gente que com muito menos carne, muito menos de consumo já sente isso. E é a primeira coisa que eu ouço às vezes da pessoa. Poxa, Ju, eu não sinto mais sono depois do almoço, eu tenho mais energia, eu estou produzindo mais, minha digestão está mais leve. Tudo na nossa vida foi feito para entrar e sair num reloginho. Então, imagina, aquela sensação de pesado, do trânsito lento, óbvio, o teu corpo está fazendo força para digerir ali aquela carne. Então, às vezes, você percebe que quando tirou a carne, você está tendo menos desvio de energia para o teu intestino, quando vê, você está produzindo mais. mais ativo. Você acha que o café é uma boa alternativa? Porque tem gente que é inimiga do café. Não, vamos lá. O café, o café, primeira coisa de café. Às vezes as pessoas tomam um cafezinho para ir no banheiro, né? Então, assim, toma um café de manhã e vai no banheiro para fazer as suas necessidades fisiológicas. Mas o número dois. Para fazer o número 2, primeira coisa do café. O café, às vezes, ele tem um efeito de aumentar aí essa função intestinal, só que ele não faz isso de forma positiva, é de forma negativa, tá? Ele estimula ali para ter para a pessoa conseguir ir no banheiro, mas ela desregula a flora intestinal. Outra coisa, consumo de café, ele tem que ter um certo cuidado nesse manejo para, primeiro, que não seja feito tão próximo. Aí as pessoas aqui já vão desistir, mas não seja feito tão próximo no consumo do café da manhã, onde a gente precisa consumir cálcio. Por quê? A cafeína pede ali uma absorção do cálcio e no almoço, aquele cafezinho pós-almoço vai dificultar a absorção do ferro das leguminosas do organismo. Tem um efeito inibitório dessa absorção. Ok, eu tô anotando. Ai, meu pai. O que é a chave? Como que a gente pode aproveitar do café para ter uma energia? Nos lanches intermediários, onde a gente não tem um consumo de grandes quantidades nutricionais, tem algumas pessoas que metabolizam bem e metabolizam mal a cafeína. Geralmente a pessoa que metaboliza mal é aquela pessoa que toma um cafezinho e já sente que dá até dor de cabeça. Então, assim, essa pessoa até não me preocupa, por incrível que pareça. Ela se limita. Me preocupa quem consegue tomar o café. Porque consegue e vai tomando. E vai tomando. Quando vê, toma café o dia inteiro e entra num ciclo de precisar do café para ter energia, não dorme às vezes tão bem à noite e o ciclo se repete. Então aí a pessoa está destruindo a saúde dela com café. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou do tipo que toma café para dormir. Ótimo! Tá? Então, esse café para Não tem dormir... o menor problema. Eu não tomo o dia inteiro. Eu não sou aquela pessoa que faz a garrafa de café para ficar tomando, que nem meu avô fazia, por exemplo. Eu ia falar Mas. é papo de avô. Tomar café para dormir. Tá. Eu tenho que tomar um café. O meu pai faz isso, enfim. Então, mas até para minha dor de cabeça, se eu tô com alguma dor de cabeça, a cafeína me ajuda. Mas é bom saber que existe. Eu não sabia disso, que a cafeína prejudica a absorção de certos nutrientes em determinados horários. Então é realmente adequar, né? Então é melhor um chá? É sempre melhor um chá. Eu brinco que o que a gente precisa fazer com café é
relaxar o chá. Quando você começa a gourmetizar o chá, o café fica ali mais equilibrado, porque o café à noite, ele vai... Às vezes a pessoa consegue até dormir, mas ela não entra nesse sono profundo. É como se você atrapalhasse ali, que a gente fala, você tem uma latência de sono, você acaba meio que ficando com sono leve durante a noite. Então você não repara no seu sono. E às vezes a pessoa não percebe isso. Vai perceber isso no longo prazo, quando os níveis de energia caírem, quando algumas alterações começam a acontecer no corpo. Então, acho que a gente precisa Entendi. evitar isso. O chazinho é a chave da substituição do café. Tá. Eu só vou para uma pergunta aqui para a gente não perder o gancho. Depois eu vou voltar todas as mensagens, tá, gente? Para ver tudo que vocês estão falando, se tem alguma pergunta perdida. Mas a Maria botou uma pergunta bem pertinente. E café descafeinado? Pode? Pode, pode. Inclusive, é a solução. É que, assim, café Ah, descafeinado é? é aquele papo da cerveja com álcool e sem álcool. Então, Sim. assim, tem gente que é viciado na cafeína, que às vezes não gosta nem do café, mas gosta da cafeína. Agora, quem gosta daquele sabor do café, o descafeinado, você garante ali, num bom descafeinado, que você retire 98, 97, 97 a 99% dessa cafeína. Então, você fica com o café, algumas substâncias ainda benéficas desse café para o organismo e retira esse efeito de estimulação que a cafeína promove. É uma boa forma, eu faço isso, mas vou falar, é que nem tomar cerveja com álcool e sem álcool. Tá, para mim, no meu caso, tá ótimo, porque eu tô sem beber há quase um ano. Aqui em casa a gente só toma cerveja sem álcool. Amor, café descafeinado a partir de hoje, ok? Eu quero ver. Eu quero que seja Oi? mesmo. Eu quero que seja descafeinado mesmo, viu? Pode deixar, pode deixar. E aí a gente fala de intestino, e aí a gente, para mim, pelo menos, depois que eu aprendi que o intestino é o segundo cérebro do nosso corpo, bate, para mim, bate automaticamente na pele. Porque a pele, ela também mostra como é que tá o seu organismo, né? Porque todo Tá. mundo fala, ai, vegano tem uma pele incrível. Depende, o Sim. vegano se alimenta muito bem também. O intestino também, a nutrição do intestino também está ligada à saúde da pele? Beleza. Vamos lá. Quando a gente fala de intestino, a gente precisa, para absorver nutrientes, então eu brinco que antes de qualquer coisa na nutrição, antes de falar de comer um monte de alimento, eu preciso ter um intestino que absorva esses alimentos, certo? Eu preciso ter um intestino saudável. E o que acontece quando você ingere uma alimentação vegetariana balanceada? Você dá ali fibras, carboidratos, que também são substratos para boas bactérias no seu intestino, antioxidantes, vitaminas, minerais e abundância. Então, você coloniza positivamente o seu intestino e deixa ele apto para absorver substâncias que estão ali relacionadas com uma pele saudável, com a cutis saudável, com uma unha saudável, com cabelos brilhantes. E realmente, o que a gente ouve de batata é que vegano sempre parece ser mais novo. Então, é porque tem um alto consumo dessas vitaminas e minerais que, claro, é muito particular falar se está tendo essa absorção ou não, por vários motivos, mas esse alto consumo de vitaminas por si só melhora aí, auxilia esse processo de uma pele mais jovem, e também a gente tem que ver se realmente está sendo bem absorvido. Mas estando sendo bem absorvido, você tem um alto consumo de antioxidantes que melhoram aí a função da pele, cabelo, unha, entre outros aspectos até de imunidade, que a gente está tanto batendo nessa tecla ultimamente. Sim. Ju, vamos voltar um pouquinho sobre o esporte, que é o tema fixado aqui. Você adora que você Além da... fala que esporte, depois você fixa esporte. A gente fala de tudo, afinal de contas, tem uma hora aqui. A gente vai abrindo todo o leque para falar um pouco de tudo. Tem gente desesperada aqui. Gente, eu cheguei agora. O que ela falou da cafeína? Pelo amor de Deus, o que tem o café? Fala de calma, né?
Opte pelo café sem cafeína, se for possível, porque a cafeína dificulta a absorção de alguns nutrientes essenciais para o seu organismo. Eu acho que daqui a pouco eu vou poder estudar nutrição, Tudo bem já, né, Dani? né? Mas, assim, Você falou de uma substância que para mim não é nada familiar e eu acredito que para a galera aqui também não, mas quando a gente falou sobre lá no meu perfil, tinha gente que sabia exatamente do que você estava falando. Treptoína. Oi? triptofano, lisina, É isso metionina. aí. Tá, tá, Por que tá. que a gente sempre fala? Eu aprendi com você. Por que que você sempre fala sobre a nutrição esportiva e essa substância? Qual a importância dela? Na verdade, a gente sabe que na alimentação vegetariana tem alguns pontos que a gente precisa ter atenção. Do parte das proteínas, seria mais alguns aminoácidos que são o triptofano, a lisina e metionina. Bom, lisina ali encontrada nos feijões, no abacate, nas castanhas, tem aí uma função de melhorar a produção do colágeno do organismo, ou seja, está ali envolvida com essas funções também, não são só estéticas, como esportivas. E metionina, que está presente nos cereais, aveia, arroz, também ali envolvida nesse processo de manutenção de tecidos, e também a gente precisa ter uma atenção especial, principalmente na combinação da salicina e metionina. O triptofano tem que ter cuidado, porque às vezes uma dieta vegetariana ela é mais baixa em triptofano. O triptofano também está ali numa serotonina que garante o bem-estar do nosso organismo. E o que acontece? Não tem tantos alimentos muito ricos em triptofano, mas se a gente consumir durante o dia uma alimentação variada, ou seja, que tem ali sementes de abóbora, às vezes um levedo de cerveja. Levedo de cerveja, para quem não sabe, ele possui bastante vitaminas minerais que podem auxiliar aí numa dieta vegetariana adequada. Feijão É a azul, que mesma coisa que a levedura, não? É a Oi? mesma coisa que a levedura nutricional, não? É a mesma. Não, Não? não é a mesma coisa, mas está ali cumprindo funções similares, tá? Na entrega de nutrientes. Mas o levedo de Ok. cerveja é bem rico em triptofano. E o triptofano ele é um neurotransmissor que regula o humor, apetite, sono, sensibilidade. Então, muita coisa, entre outros. É aí que a gente pode falar que isso naturalmente vai impactar ali a parte esportiva. Total. Ele vai acabar cuidando de tudo para você ali, né? Tá? O pessoal está fazendo algumas perguntas aqui. Farinha de mandioca, Itamar está perguntando, farinha de mandioca é ruim para o consumo? Olha, eu não incrimino nunca nenhum alimento. Então, assim, acho que a gente tem uma Uhum. possibilidade enorme Ah, de consumir vários alimentos. Mas, nutricionalmente falando, a farinha de mandioca ela não vai agregar algum nutriente específico na nossa alimentação. A gente pode pôr porque gosta em alguma quantidade, mas ter cuidado também para não fazer um grande uso, porque querendo ou não, é um processo aí dessa farinha que enriquece ela ali de carboidratos. Então, novamente, o vegetariano e o vegano, ele naturalmente, com uma alimentação equilibrada, ele vai ter carboidrato numa quantidade ideal para o organismo. Mas quando a gente fica ali no vamos consumir mais farinhas, mais batatas, mais arroz, corre-se sim o risco de aumentar muito essa ingestão de carboidrato, diminuir a ingestão de proteínas e gorduras, que também são bem importantes numa alimentação equilibrada. falando então em farinha, já que a gente entrou nesse assunto, que aí tem a Thay também está perguntando aqui, Thay, beijo. Farinha de trigo tem muita diferença da farinha de aveia? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, farinha é uma grande vilã, né? Hoje em dia a gente fala de farinha, a gente fala de açúcar, inclusive teve uma live aqui com a Priscila Sol na quarta-feira que a gente riu um monte, que ela falou, gente, fica longe de tudo que for pó branco. Farinha, açúcar, cocaína, larga tudo. É, então, E realmente tem gente colocando farinha, açúcar e cocaína no mesmo saco, porque estão endemonizando esses ingredientes. Eu queria perguntar para você sobre isso, porque
você falou agora há pouco, né, que tem que tomar cuidado porque você não demoniza nenhum é, ingrediente. Mas tem, E assim, oi? tem os poréns. Tem sempre porém. Porque eu acredito que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Perfeito. Eu Acho que queria muito que você falasse um pouquinho. a gente pode partir desse princípio. Eu vi aqui até um comentário falando de o glúten faz mal para mim da farinha. Obviamente, o nosso processo de farinha, o nosso glúten de hoje, ele é totalmente transgênico, ele vem de grandes produções, o nosso solo não é o mesmo. Então, assim, eu, Juliana, tenho uma alimentação muito natural, eu gosto de uma alimentação natural. Pela minha opção pessoal, ouve-se bem, pela minha opção pessoal, eu não faço questão de ter muito consumo de farinha na minha alimentação. Sim. Porém, qualquer alimento que seja, que se você tiver alguma alergia, então tem gente que tem alergia, ó, no meu consultório eu já peguei gente com alergia a abacaxi, aí alergia a leite, alergia a trigo, alergia a glúten, alergia a abóbora. Então, assim, percebe que qualquer alimento que a pessoa possa ter alergia não é bom para ela, pode ser o melhor alimento para o mundo. Para outra pessoa, amendoim. Amendoim tem muita gente que tem alergia e não sabe. Então esse alimento não é bom Eu para não ela. viveria sem minha pastinha de amendoim, jamais. E vou te falar que muita gente tem aí essa alergia. Mas então a gente tem que partir de uns princípios. Primeiro, o quanto de farinha que você está consumindo, para que você está consumindo, se isso traz alguma vantagem na sua alimentação de forma rotineira. Então, por exemplo, uma farinha de trigo branco, desculpa, não traz nenhum benefício na sua vida. Você pode comer ali para ter um equilíbrio? Pode, mas não vai trazer nenhum benefício. Ah, eu como porque. Não, você só come porque você quer comer a farinha branca. Bom, só por Não tem isso. nenhum valor nutricional. Assim, é um processo de refinamento que deixa tudo tão no mínimo, que eu acho assim, a gente tem um alimento ali in natura tão complexo, tão rico em nutriente, que eu não posso comparar. Mas aí a gente pega uma farinha de aveia, por exemplo, qual que é a diferença do trigo ali para aveia? Primeiro, o trigo, vou comparar com o trigo integral, para a gente conseguir ali ter um viés de comparação. Então, a aveia, ela é superior ao trigo integral? Eu não digo que ela é superior, mas ela é diferente. Então, a aveia, principalmente em alguns tipos de aveia, o farelo de aveia, a aveia em flocos, possuem ali bastante beta-glucana, que é uma fibra que a Anvisa já coloca ali, que ela tem propriedades realmente funcionais, que é uma propriedade ali de melhorar a glicemia, de melhorar ali os níveis de colesterol. Então, a aveia, por si só, ela é bem especial por isso, tá? Ela é integral, tem ali alguns dos aminoácidos que eu falei, tem triptofano, tem vitamina, tem mineral e tem essa questão da fibra beta-glucana, que é uma fibra solúvel bem essencial. A farinha de trigo, ela tem ali seus benefícios. Não tem essa fibra especial, mas tem ali os benefícios. Se você vai consumir ou não, putz, glúten não me faz bem. Independente de você não ser alérgico, se você já colocou na cabeça que não te faz bem, já não vai te fazer bem pelo viés psicológico. Porque se você falou não faz bem, não faz bem. E o segundo se você gosta e quer evitar, evita, não come. Se você não tem problema, Aham. come. Então, saber entender isso é muito individual. Agora, farinha Sim. de trigo branco eu não costumo negociar muito. Se a pessoa gosta, ela tem ali na alimentação, porque ela gosta. Açúcar Você refinado. você sabe que eu tinha. Cara, era uma loucura por pãozinho francês, né? Eu amo, amava, sei lá, não sei mais. E desde que eu voltei para São Paulo, desde que a pandemia começou, só entrou pão francês aqui em casa uma vez. Por quê? A gente está evitando sair. Então já não vai buscar o pão, aquele pãozinho de todo dia. E eu que tinha um pouquinho de preconceito com a tapioca, acabei virando fã número um. Então eu pego minha pastinha de amendoim, eu tempero ela com. Aliás, gente, pasta de amendoim, aprendam como usar, porque além de tudo ela é barata e é um pote desse tamanho que para mim aqui em casa dura um mês fácil.
E eu faço meu recheiozinho de pastinha de amendoim salgada e fico feliz. Deixa eu te perguntar algumas coisas aqui que perguntaram que eu achei bastante. Na verdade, é uma dúvida minha e eu não lembrava dessa dúvida e a Milena falou. Ela perguntou: tem o limite para o consumo de própolis? Aí eu queria lembrar que o própolis vem do mel e o própolis não faz parte do mundo vegano, né? Eu queria saber se existe, porque a gente sabe dos benefícios do própolis também. Eu queria saber qual o substituto do própolis do reino vegetal. Existe? Como faz? Vamos lá. Nossa, essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente no consultório. Aliás, eu tenho pessoas vegetarianas que elas só não se dizem estritas porque consomem própolis, né? Então, por que endeusaram o própolis nesse grau? Porque, assim, é questão cultural também, porque para mim, eu É, não é que entendo. Sinceramente, eu não entendo. eu vou primeiro, eu vou começar a partir do contrário. Você não precisa de própolis para ter a sua imunidade em dia. Então, assim, vou começar do contrário. Travou. Opa, pera. Travou. Preciso que você volte do início. A gente não precisa do própolis para deixar a imunidade em dia. Bora. Foi aí que Ó, parou. ok. Porém, o própolis, ele possui algumas substâncias, alguns que a gente fala de polifenóis antioxidantes, algumas classes bem específicas que elas têm ali algum estudo mostrando associação com menor risco de menos inflamação, com melhor estado de imunidade, mas assim, isso não é robusto, isso não tem uma evidência que a gente fala aí no meio científico nível AAA. E como que o vegetariano pode se beneficiar sem o própolis? Primeiro, lembra que eu falei que naturalmente uma alimentação vegetariana equilibrada, ela possui muito o quê? Vitaminas, minerais, polifenóis antioxidantes. Então, assim, Já tá lá no prato. já está lá no teto. Então você tem ali de todas as classes, consome ali, óbvio, frutas vermelhas escuras, frutas roxas, pigmentos escuros encontrados nas brascas, que nem brócolis, repolho roxo, cebola roxa. Quando você consome esses alimentos também de coloração, de pigmentação escura, você garante um alto teor desses polifenóis antioxidantes que vão ali modular essa questão de imunidade junto com toda a sua dieta, porque não adianta. Imunidade, saúde é um contexto amplo, não se trata de água, glutamina, limão, gratidão, não se trata disso. Tem um limite para quem consome própolis? Tem um limite para consumo? Tudo na vida tem um limite para consumo, né? Tudo, inclusive própolis. E Sim. aí é uma coisa individual. O que eu vou falar eu e a Dani falamos isso na outra live. Dani, me fala quanto tempo que você não fica doente. Nossa, nossa, faz muito tempo. Faz muito tempo. Que eu não fico nem resfriada, mas assim, há muito tempo. A última vez que eu fiquei resfriada foi quando eu tava gravando muito e em horários muito malucos e nas gravações eu não tinha uma alimentação adequada. E isso deve fazer uns 6 meses, 7, tipo, bastante tempo. E foi uma coisa que passou rápido também. Uhum. Porque saúde é esse contexto muito complexo. Então, primeiro, assim, voltando, se fosse fazer um raciocínio, vai cuidar primeiro do intestino, melhorando a absorção dos nutrientes dos alimentos. Primeiro isso. O Certo. intestino tem que estar bom. Se tiver ali funcionando mais ou menos, já tem que corrigir isso. Segundo Eu passo, aprendi isso na marra. Segundo passo, consumir ali uma alimentação rica e colorida. Sabe aquela coisa bem que a gente fala para. Consuma 5 cores no pratinho. Mas é bem daí, é bem assim, é bem simples. É consumir bastante nutriente. O vegetariano tem que ter cuidado com uma coisa. Feijão tem que ter remolho. Tem que ter Pelo cuidado. amor de Deus.
O feijão, ele tem ali o que a gente fala de antinutrientes. E o que eu vejo muito paciente meu fazendo porque quer tudo na praticidade? Eu pergunto, fulano, como que você prepara o seu feijão? Ah, tô com gases, tá? Como que você prepara o feijão? Ah, eu deixo ali de molho 3 horinhas e vou cozinhar. Tá errado, gente. Como que é, Dani? Me fala como que você faz. Eu deixo de molho de um dia para o outro e troco a água dele 2 vezes. Tá certinho? É isso. E não é uma vez, são 2 vezes, 2 trocas de água, 12 horas de molho. Por quê? Porque se você vai lá e consome sem isso, você vai prejudicar a absorção desses nutrientes que tem a ver com saúde, com manutenção de ferro no organismo, que ajuda a prevenir anemias. Então, simplesmente fazer um remolho. Essas técnicas elas vão aumentar ali a biodisponibilidade, por exemplo, do ferro e do zinco, que são ali os nutrientes que geralmente podem estar desbalanceados numa dieta vegetariana, mas não por causa de que falta, tem abundância, mas é porque tem que estar ali, tem que consumir e tem que eliminar o fator antinutricional. E o zinco está envolvido também aonde? No sistema imunológico. Então, de novo, não é ali só no própolis do antioxidante. Como que está a alimentação? Você está consumindo ali seu zinco, sua proteína? Você está fazendo o remolho do seu feijão? Porque, assim, vegetariano que fica doente está fazendo errado. Exatamente. A Mari está perguntando se pode deixar mais de 12 horas de molho. Pode ser. Eu brinco que eu até germino em casa, né? E germinar, para quem não sabe, gente, é quando você pega e deixa de molho, tira a água e fica 2, 3 dias até brotar, brotar uns rabinhos nos feijões. Ele brota mesmo. Brota mesmo e ele vira ali, ele fica bem ativo em nutrientes. Você elimina ainda mais esse processo dos antinutrientes e melhora a biodisponibilidade dessas vitaminas e minerais. Isso, assim, é uma técnica que é mais lenta, é bem o que a gente fala de slow food, mas é ótima. Então, assim, pode deixar mais de 12 horas e quanto mais tempo você deixa ali de molho, óbvio, troque a água, você diminui o tempo que você precisa para cozinhar. É. Isso. Sim. Aí, ó, deixa eu só fazer uma pergunta aqui antes que eu perca ela. Gengibre é bom para aumentar a imunidade? Você já respondeu que é todo um processo. Mas no caso do própolis, eu posso trocar ele pelo gengibre? É uma boa troca? Não, é legal, não é, e é engraçado, não é falar sobre troca. O gengibre ele tem uma substância chamada gingerol. Ela está envolvida assim. Eu até escrevi um texto sobre isso recentemente, que tinha um estudo recente falando que ele pode realmente dar um booster no sistema imunológico. Então, assim, dá para usar Ele gengibre. turbina mesmo. Exato, assim como o gengibre, a cúrcuma, que possui curcumina, que também está ali envolvida no processo anti-inflamatório, canela, cravo, é para uns, não é para todos. Eu tenho paciente com alergia a gengibre. Poxa, Sim, tem. mas Tem. sim, gengibre assim, um alimento incrível. Tá. Bom saber, porque eu preciso consumir mais ele, então. É, todo tipo de feijão pode ser germinado? Aí eu te pergunto, todo tipo de grão pode ser germinado? Como faz? Ok, não é todo tipo de grão. Alguns alguns feijões, inclusive feijão carioca, feijão preto, eu não recomendo. Não porque não dê, mas eles têm um processo aí que não fica tão bacana o resultado final. Os grãos que eu gosto de falar e que são os mais fáceis de se iniciar, e que são ótimos também nessa questão da germinação, é quinoa. Nossa, quinoa, você não faz nada, quase a menina brota. Vira uma germinação e só. Vira um Lentilha, jardim. ervilha, grão de bico, são melhores grãos para você germinar. E como você faz? Existem vários processos, tem pessoas que não acertam na primeira, mas basicamente você vai deixar de molho ali às 12 horas a sua quinoa, o seu grão de bico, a sua lentilha, a sua ervilha.
vai retirar essa água, vai deixar ela ali num ambiente arejado, às vezes pode ser até numa peneira, num lugar transparente, próximo ao sol. Com isso, Sem água, né? sem água, tem que estar bem sequinha. Você vai trocar de 2 a 3 vezes ao dia, você vai lavar com água filtrada, filtrada, essa lentilha ou essa leguminosa, e vai fazer isso por 2, 3 dias, lavando de 2 a 3 vezes ao dia, de 2 a 3 dias, até brotarem alguns grãos, alguns rabinhos, é realmente ela germinando, ganhando vida. Não é à toa que isso se chama É alimentação, lindo, inclusive. né? Então, aí você consegue ter aí esses benefícios, e para quem tem dificuldade de absorver com feijão, mesmo fazendo todo o remolho, quando entra para o germinado, consegue consumir. Olha, Não, isso é incrível. Para quem tem realmente aquela dificuldade com feijão, que não vai no remolho, coloca ali para germinar, o negócio funciona. Mas não são todos os feijões, tá? Não são. quais são? Aliás, eu ia te perguntar isso. A gente tem uma gama imensa de feijões, né? Eu mesma aqui em casa, só ali no armário eu tenho três. Eu gosto muito do vermelho, do carioca e do branco. Amo feijão. Aliás, acabou o feijão branco, preciso comprar. Eu amo feijão branco, por exemplo. Qual é a... Existe diferença entre a diferença nutricional entre os feijões? Qual o feijão que você mais indica para consumo? Tá, existe sim. Elas são sutis, eu costumo apontar essas diferenças em alguns planos. Quando eu estou fazendo plano com o paciente, eu vejo onde ele está ali com alguma falta de algum nutriente, que eu vejo que ali no feijão, por exemplo, feijão branco, ele é rico em triptofano. O grão de bico e ervilha, eu vejo que às vezes eles não caem bem tanto para alguns intestinos, que fermenta mais. Então, assim, É, tem sim algumas diferenças, tanto no teor de nutrientes, feijão branco, feijão fradinho, tem um pouco mais de cálcio. Uma pessoa que ali não consome tão bem cálcio, eu vou ali trabalhar com esses dois tipos de feijão. Feijão azul que também, ele é um pouco mais proteico. Às vezes a pessoa está ali no processo de ganho de massa muscular, eu vou colocar mais grão de bico e mais feijão azul, porque possui mais proteína. Eu consigo bater esse teto proteico mais fácil. bom saber. Diferenças são sutis, mas sim, existem. Tá, tá. Mudando ainda de assunto, é porque eu quero perguntar tudo para você, porque você tem um conhecimento absurdo e eu fico aqui eu querendo devorar tudo de uma vez. Só que aí tem que ser dias, tem que ser consulta. Aliás, eu queria dizer que a doutora Juliana ela está atendendo à distância, então quem quiser marcar uma consulta com ela, manda mensagem para ela lá, tá? Pamela, é feijão azuki. Ela achou que fosse azul, é azuki. Azul, que É é o um feijão feijãozinho, marinho. um feijãozinho pequenininho aquele danado, é maravilhoso. Sabe o que eu tenho uma dúvida? E aí a gente vai voltar no esporte. Existem diversos suplementos à venda, diversos. BCAA, Whey Protein, um monte. Eu nunca compro, porque eu nunca sei qual é vegano. E eu tenho um pouquinho de medo do tio Google, porque às vezes ele pode me passar uma informação meio torta. Suplemento para esportista, para esporte, eu sei que todo mundo tem que passar pela nutricionista, por um médico, para saber exatamente do que precisa. Mas existe algum tipo de suplementação básica, por exemplo, para gente que está em casa hoje, fazendo um exercício dentro de casa, que a gente sabe que é limitado, não dá para fazer um exercício super pesado, mas aí a gente quer dar uma turbinada no incentivo do treino e tal. Você tem algum suplemento básico assim para indicar para gente? Tá, vamos começar a falar do suplemento proteico, né? No caso, assim, o whey protein, o que é o whey protein? O whey protein é a proteína do soro do leite, né? Eu trabalhei uns anos numa empresa de suplementação esportiva, então é muito engraçado que eu entendo bem essas diferenças. Então, o whey protein Oba! é a proteína do soro do leite, ela pode ser isolada, concentrada, mas é do leite. E ela vai ali fornecer proteína. Nós, vegetarianos, a gente consome a proteína
em pó vegetariana, é uma proteína vegana. Não pode chamar whey protein. Whey protein é a proteína do soro do leite. Então é como se fosse um whey protein vegano, mas o nome certo é proteína vegana, que tem ali diversos tipos de proteína, que não é só soja. A gente acha que é só soja, mas tem proteína de ervilha com arroz, que é a que eu mais indico quando não tem questão intestinal, porque Eu combina amo. os aminoácidos e você forma uma proteína com todos os aminoácidos que são ótimos ali para o músculo, né? Esse é um ponto que eu gosto de falar. Quando a gente coloca ali uma proteína, a gente pode adequar ali alguma coisa que às vezes na alimentação fica ruim de comer. Por exemplo, chegar para o paciente e falar, olha, vamos comer 300 gramas de grão de bico de manhã, no meio da manhã, à tarde, para a gente aumentar a sua proteína? Não, faz ali, às vezes você coloca uma proteína vegetal, você coloca num smoothie, você faz um creme. Então aí você consegue, de uma forma gostosa, adequar a quantidade de proteína para uma finalidade, por exemplo, de ganho de massa muscular. Ok? Isso eu estou considerando só a proteína, não estou falando de tudo. Outra coisa, vegetarianos, eles têm menores níveis de alguns nutrientes no corpo. Calma, gente. Ah, e é ruim então? Não. Onívoros têm outras coisas que tem menos que vegetariano. É só diferente. Tudo é só questão da gente pensar o que falta e complementar. Para eles tem outras coisas que tem menos. A gente tem algumas coisas que a gente, para finalidade esportiva, é sempre sobre ter uma substância para melhorar algo, seja massa muscular, seja melhorar o seu tempo na corrida, na bike, seja você nadar melhor. Então, esporte é esporte. Você precisa de suplementação para isso, ter um objetivo. Nos vegetarianos, a gente vê que a gente não consome creatina. Não tem que tem na carne ali. Você tem creatina ali que você pode usar para ter o intuito de melhorar a sua força muscular. Pode ser uma. A gente tem níveis menores de L-carnitina. Assim, L-carnitina é um suplemento um pouco mal visto aí na comunidade científica, mas às vezes você coloca uma L-carnitina, ele melhora ali a sua oxidação ali de gordura para utilizar na energia. É mais complexo, mas, por exemplo, pode ser um recurso. Pode ser um recurso aumentar nível de carnosina, que a gente também encontra nas carnes. O que é carnosina? Ela ajuda ali na potência. Para alguns esportes, tipo crossfit, esportes de curta duração, de explosão, pode ser legal usar uma betalanina. Não é permitida no Brasil em forma comercial, mas a gente pode trabalhar manipulada. Então, assim, tem ali nutrientes e suplementos que o vegano ele se beneficia. Exatamente. Eu falei 3, que são 3 bem discutidos. Creatina, a proteína vegana e a betalanina são discutidos. Que a gente tem menor nível aí, falando de um contexto mais esportivo, e que a alimentação vegetariana ela não tem ou é muito baixa. Entendi. E todos esses suplementos existem nas versões veganas, né? Todos os suplementos existem na versão vegana. Aliás, hoje é muito difícil ter algum suplemento que eu não acho na versão vegana, viu? Muito difícil. As farmácias, as empresas estão inovando muito nesse sentido. Muito. Ótimo. Agora, a Mari acabou de fazer uma pergunta aqui. Pois é, pouca gente sabe, nem todo mundo sabe. A indústria fez o favor, e eu estou sendo irônica, de esconder bastante que a gelatina, na verdade, ela é uma piscina de restos de ossos cozidos e que tacam açúcar e corante e falam que é saudável. Que ela falou, eu fiquei sabendo ontem que gelatina tem coisinhas de bichinhos. É verdade? Eu me sinto super bem depois de comer gelatina. Mas se isso for real, deixarei de comer. Existe gelatina vegana, Mari? A gelatina vegana é nosso agar-agar, né? Que eu brinco, né? Agar-agar, ele tem uma função parecida com a gelatina. Mas vou fazer você desestimular de comer gelatina agora, por alguns motivos. De todos! Primeiro, colágeno.
Cara, você não precisa consumir colágeno na sua vida, nem em forma de suplemento e nem gelatina. Isso não vai fazer você ter mais colágeno. Você precisa ingerir proteína, vitamina, mineral para ajudar a produção do seu colágeno. Ponto. Não precisa de gelatina. Segundo, Colágeno não se consome, é isso. não tem viés que fale que colágeno ele vai aumentar a produção de colágeno. Segundo, a gelatina, o colágeno, ele que tem ali na gelatina de mercado é pior ainda, porque a gelatina de mercado, ela não tem nada, não tem açúcar. O primeiro ingrediente é açúcar. E corante. E corante. Outra coisa, a gelatina, o colágeno, ele não é uma proteína completa. Então, o que eu vejo as pessoas fazendo? Elas consomem uma alimentação rica em proteína e terminam comendo uma gelatina. Eu falo, você acabou de destruir sua síntese proteica, porque o colágeno ele é muito limitado. Então, ele limita ali a nossa síntese proteica se a gente quer um estímulo de massa muscular. Então, na verdade, mesmo você ajudar o seu corpo a absorver a proteína do almoço ali, você prejudica. Então, esquece. Se você está consumindo gelatina para ter mais proteína, para ficar com a pele mais bonita, você está fazendo o inverso. Cara, e eu fico chocada, sabe com o quê? Assim, eu tenho um histórico de doença na família muito, muito pesado, de muitos anos, que eu passei muito tempo dormindo no hospital com essas pessoas. E eles dão gelatina no hospital. E não é pouco. Eles dão gelatina de sobremesa para tudo. Hoje eu penso nisso e eu falo, gente, isso é surreal. Alguém dentro de um hospital dá uma gelatina de sobremesa. Isso é muito engraçado, né, Dani? Porque vira e mexe, a gente tá aí com muita gente internada e tudo mais. E a primeira coisa que eu ouço é: Ju, você não acredita, dieta de hospital eu não entendo. Eles dão bolacha com arroz, pão com manteiga, gelatina e, gente, é conduta, é protocolo, isso não tem muito como intervir ainda. Obviamente, a gente espera que isso melhore. Em alguns hospitais, eles estão tendo uma preocupação realmente maior com essa questão de nutrição, mas aí a gente tem um sistema que é muito protocolo de saúde mesmo. Então, isso eu não vou nem brigar em entrar no mérito, mas certamente, gente, tem que ter cuidado aí, porque infelizmente não é o ideal. Não, não é o ideal. Não é o ideal. Mas é que gelatina é uma receita coringa, tô lendo aqui. Porque é super fácil de fazer em casa. E já tem gelatina de origem vegetal de super fácil acesso e com preço bom. A gente falou aqui do agar-agar, que é um tipo de gelatina um pouquinho mais difícil de encontrar, que é uma gelatina vegana, mas também existe caixinha, aquelas de supermercado que são uma bomba atômica, que são veganas também. Eu não vou lembrar a marca agora, até porque se eu lembrasse eu não ia nem fazer merchan dela aqui. Mas existe uma marca de gelatina dessas bem comerciais que ela diz que não derrete na lancheira. Essa que não derrete na lancheira, ela é vegana. Ela não tem nenhum ingrediente de origem animal. De qualquer forma, como vocês viram, não comam gelatina. Gente, eu gosto. Eu gosto às vezes é o prazerzinho da pessoa em comer aquilo, né? Eu sou muito abençoada porque eu não tenho nem vontade de comer chocolate, para você ter uma ideia. Eu sou esse tipo de pessoa, mas está em mim, foi o que você falou, está em você. É uma coisa que está em mim. É hábito. As pessoas precisam entender que não é do dia para noite, não é falando assim, amanhã eu começo minha dieta e vou cortar tudo. Não é do dia para noite que se cria um hábito. Se você come chocolate 5 vezes por semana, esquece, amanhã você não vai acordar e nunca mais comer chocolate. Você vai ter que fazer o quê? Visualizar um processo de transformação na sua vida, onde de 5 vezes por semana, você vai para 3 vezes na semana e vai ficar um monte de tempo comendo 3 vezes na semana, aí teu corpo acostuma, aí você diminui, aí sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, quando você vê, teu corpo não pede mais chocolate. Mas é tudo um processo. Porque por mais que você faça isso de uma forma 880, que assim, tem pessoa que até se dá bem, mas a maioria das pessoas que eu vejo na prática não se dá bem com 880 e volta depois o hábito. É até aquela pessoa que vem no meu
consultório e fala assim, mas Ju, quando eu fiz dieta restrita, eu emagreci 10 quilos. Aí a primeira pergunta que eu faço, tá bom, mas por que você tá aqui de novo para emagrecer esses mesmos 10 quilos? Entende? O que você fez para voltar nesse ponto? O que você fez para voltar nesse Nossa, lugar? será que foi bom, né? Será que você funciona como restritivo? Pois é, as pessoas acreditam em dietas milagrosas e radicais. A gente tem que lembrar que você está colocando a sua vida em risco. Não é só a sua saúde, pode dar um treco aí dentro de você e você não conseguir reverter, sei lá, eu tenho muito medo dessas coisas. É, Mas você sabe que você estava falando, né, se você consome 5 vezes por semana um chocolate, não é do dia para noite que você vai tirar. Ju, eu estava viciada em Coca-Cola enquanto eu estava fazendo novela. Eu cheguei aqui em São Paulo, realmente eu acho que tudo é questão de realmente pensar sobre ou e cara, também pão francês e Coca-Cola nunca mais entraram aqui em casa, não por mim. acho bom. José gosta da Coca-Cola ainda. Mas é realmente uma coisa de trabalhar mesmo a cabeça. E eu acho que o que eu tenho sempre batido na tecla, Ju, sempre, sempre, é ser gentil com você. Que nem a Mari falou, cara, eu gastei 10 conto de gelatina. Se você não puder trocar essa gelatina no mercado, calma. Já está aí na sua casa. Procura uma forma de fazer. Também, outro dia eu estava vendo uma página sobre o veganismo na roupa, né? Que tem gente que ainda tem coisa de couro no armário e tal. E o rapaz falava exatamente isso. Ele falava: o que você já comprou, o que você já consumiu dessa indústria, já está consumido, já está ali. Você não pode se culpar por isso. O É. importante é você ter consciência de não repetir mais. Então não precisa fazer de novo, né? Porque aí é uma questão de ficar preocupado. Depois que Não você precisa ser aprendeu, você não tem como desaprender, né? não precisa ser extremo, você é Então, ser humano, a gente erra em todos os setores da nossa vida. Então, assim, tem lá um negócio, consome o negócio, pior vai ser se você comprar um negócio, jogar fora. Aí você apoiou o consumo e ainda desperdiçou. Então, exato, exato. Não olha tem assim, problema você. Não tem problema você ter visto isso e, enfim, é tudo uma questão de aprendizado. Eu acredito muito que a gente tenha que ser gentil com a gente. Seja gentil com então, você. Eu acho que tudo vai ser mais fácil quando você entender que tá tudo bem. transição para Entende? Não vegetarianismo é fique. isso. É gentil, é gentileza. Quem quer virar É, vegetariano não precisa falar, meu objetivo é virar vegetariano. Cara, às vezes seu objetivo é entrar numa segunda sem carne. Às vezes se você diminuir uma vez exato. na semana, poxa, tá 10. Por que você vai se cobrar tanto para virar vegetariano? Olha, O olha, impacto. não estou sendo flexível, as pessoas confundem. Eu brinco, eu não sou flexível, mas é minha opinião, eu sou vegetariana estrita, mas eu entendo que existem processos e tudo a gente precisa fazer conforme o nosso grau ou de consciência, conforme o que a gente espera e com carinho. Às vezes você não vai virar vegetariano, mas para quê? Você só precisa começar. Se você diminuiu, você já melhorou. Ninguém tem Eu essa acho que consciência cada de diminuir é passo tem que melhorar. ser celebrado. É. E cada passo tem que ser celebrado, sabe, gente? Você aprendeu isso, bota em prática. Você aprendeu e não lembrou, cara, não se culpa, tá tudo bem, vai devagar. Eu acho que o que a Ju falou é importantíssimo. A segunda sem carne, ela é muito importante para quem tá pensando nisso. Para quem está pensando em seguir no vegetarianismo, o impacto no meio ambiente é absurdo. Em um dia sem carne, se você acha que você não faz diferença porque você é só mais um, você está muito enganado. Esse um, mais um, mais um, mais um, mais um, acaba formando uma corrente absurda e causa um impacto no meio ambiente, no planeta, assim, de uma forma incrível. Então, comece pela segunda sem carne. A Larissa Maluf, que trabalha na SVB, ela fala, eu comecei com a segunda sem carne e nunca mais parei. Foi um dia sem carne para eu perceber que eu não precisava disso para o resto da vida. A gente vê que na saúde é a mesma coisa. Eu brinco que até nutricionista assim que não é vegetariano,
A primeira coisa que eles fazem quando eles querem brincar de falar de detoxicação ou falar de melhorar o organismo, eles entram com uma estratégia vegetariana. Então eu brinco que eles fazem assim, vamos melhorar aí alguma coisa no seu organismo. A primeira coisa que ele tira é carne. Então, assim, será, quando a pessoa faz uma segunda sem carne, às vezes nem, se ela não tá tão preocupada ainda, porque não tem tanta consciência com a questão ambiental, olhe para sua saúde mesmo, que você já tá fazendo um grande favor. Porque às vezes você pega uma segunda sem carne e você percebe isso, que sua saúde melhorou, seu intestino melhorou, a energia melhorou. Então, assim, independente Tudo do bem. motivo, às vezes você não precisa chegar nem no planeta. Se você começar por você mesmo e olhar a sua saúde, acho que aí você já consegue ter algum motivo para diminuir a sua carne. Ô, Ju, teoricamente, a nossa live vai acabar. Só que eu tive uma experiência há um tempo, aqui mesmo também, que a live continuou. Vamos tentar, vamos arriscar, porque eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Vamos. Existe uma preocupação e uma questão que eu recebo muito, e comentários até agressivos sobre de é fácil ser vegano sendo rico. Ou eu sou pobre, eu não posso ser vegano. Bom, primeiro, tô longe de ser rica, mas muito longe. Pensa numa pessoa que tá longe de ser rica. Segundo, segundo não, vou perguntar. Dá para mim, dá para essas pessoas aqui uma base de uma alimentação boa? Naturalmente, o veganismo já é mais barato, porque se você tira do seu carrinho a carne, os laticínios e os ovos, automaticamente o seu valor gasto no supermercado já cai drasticamente. Mas vamos falar de mais enxuto ainda. O que é o básico e barato para uma pessoa ser vegana com saúde? Eu sei que engloba muita coisa, Ju, mas a gente consegue fazer uma base alimentar vegana suficiente para começar, pelo menos? É que tem tantos pontos que eu vou tentar resumir. Esse assunto eu amo falar. Primeiro, o primeiro erro que uma pessoa tem para falar que é caro é falar que tem que substituir carne. Quando você risca o nome substituir carne, você já entendeu que você não precisa consumir. Quando você buscar um substituto para carne, você vai no industrializado, você encarece sua alimentação. Na verdade, a carne está substituindo os alimentos de origem vegetal e não é o contrário. Então, Olha aí. a gourmetização é o que encarece. Quanto mais você buscar substituir a carne, você vai para o industrializado e você vai encarecer. Ponto. Essa é a primeira questão. Segunda questão de um prato básico. Primeiro, 1 quilo de carne, a gente já falou isso na outra live, entre 18 e 25 reais. 1 quilo de feijão, entre 3 e 7 reais. 1 quilo de carne gera 800 gramas de carne. 1 quilo de feijão, 1,5 kg. Começando aí, a gente já sabe o quê? O que é mais caro, o feijão ou a carne? A carne, infinitamente. Óbvio. Então, o feijão, ele tem que entrar ali numa proporção. Os feijões, que obviamente, gente, quando eu falo feijão, você vai ter que começar a usar ao longo dos passos, do tempo. Você vai começar a utilizar a criatividade, vai fazer. A Dani falou da torta dela, da torta vegana de feijão. Aí você faz hambúrguer, você faz receita. Mas o que é o básico? Coloca ali um cereal, um arroz, inicial. Não estou falando nada específico, gente, por favor, nada específico. Arroz, feijão, uma semente ali que seja de abóbora, seja uma castanha de caju, seja uma linhaça, seja uma chia. Vegetal ali, um folhoso verde escuro, um outro vegetal colorido, acabou. Você fez um prato com tudo que você precisa, por exemplo, no almoço. Você gasta quanto num prato para fazer isso? Nossa, 5 reais, 6. Quanto você gasta para fazer 5 reais, 6, assim, falando nível padrão São Paulo. Padrão caro de exato. São Paulo. Você vai pegar um prato com carne, você vai gastar mais do que o dobro para fazer esse básico. Então, assim, gourmetizar é o problema. E quando a gente comparar, gente, não adianta você comparar uma alimentação vegana com todos os top levels de ingredientes da quinoa real, do Himalaia, do não sei do que, dos Andes, e comparar com uma alimentação de um arroz, feijão, carne e batata frita. Você tem que comparar a mesma coisa. O que é aquela Exato. alimentação vegana básica?
básica para uma alimentação brasileira básica. E o que é aquela alimentação saudável com carne, com salmão, com semente de não sei o quê, com leite de castanha. Aí quando você compara isso com o vegano, o gourmetizado com gourmetizado, o que é mais barato? Então tem que Ainda pegar é o o vegano. mesmo padrão. Ainda é o vegano. É. Então, básico isso, fazer prato de arroz, feijão com uma semente, com um vegetal, uma fruta ali, depois do almoço, um abacaxi, uma laranja. Caramba, acabou. Você tem ali o equilíbrio do equilíbrio. Não estou falando de É porque transporte básico. isso é uma coisa que eu falo muito aqui, a gente deve ter falado na live, eu falo muito isso pro meu marido. A gente esquece que a gente precisa se alimentar. A gente está comendo para se nutrir. Quando passa desse lugar, quando a gente pensa no se alimentar para se saciar ou para se sentir bem, já entrou no lugar perigoso. Porque aí você vai gastar mais, você vai atrás de coisas que vão te intoxicar, enfim, você ultrapassa o limite. Então é sempre bom lembrar que a gente precisa se alimentar para se nutrir e não para se entupir de comida. Perfeito, perfeito. E ter cuidado com as Aqui em substituições, né? casa. Oi? Ter cuidado com algumas substituições, porque às vezes a pessoa quer virar vegetariana e o que ela faz? Ela consome mais ovo e mais queijo. Nutricionalmente falando, não te agrega em nada, não substitui carne, não substitui feijão, e você está fazendo uma substituição que não está ajudando nem para o mundo e nem para você mesmo. Não, queria lembrar que o leite é veneno, eu sempre falo isso aqui, mas assim, gente, não substituam a carne pelo laticínio, não faça isso. Esse é o grande Não. erro que eu pego, assim, em consultório, é a primeira coisa que se faz, né? E não, você tem muita proteína no reino vegetal. Só de você colocar o feijão e começar, você já vai ficar um tempo até se enjoar de fazer isso daí. Aí começou a enjoar, você vai buscar receita, você vai buscar mais fonte. E receita é simples, gente. Não é, parece que é mirabolante, mas não é. Né? É coisa simples, tá? É só conhecer. Quando você conhece e quebra o desconhecido, você vai ter fácil. Simples assim. Exato, exato. E teve gente perguntando, mas e o café da manhã? Realmente, o café da manhã, para mim, foi a coisa mais difícil de me adaptar como vegana. Porque a gente tem uma cultura aqui no Brasil de tomar café com leite, comer pão com manteiga e achar que é o suficiente para começar o dia. Pé, erro. Eu alterei aqui em casa, como eu falei, eu troquei pela tapioca automaticamente. Mas você quer continuar no pãozinho francês? Cara, tem tanta pastinha gostosa para você fazer na sua casa. Sim, sim. Tanta pastinha gostosa. Eu descobri tanta alternativa legal. O próprio hummus, que é a pastinha de grão de bico, que é uma delícia. Eu sou apaixonada e que é super nutritiva, né, Ju? Eu troquei, às vezes, o leite, você pode fazer em casa, leite de coco, leite de aveia. Ah, eu não tenho tempo. Cara, você sabe o que eu fazia quando, além de não ter tempo, eu tava muito zerada de grana? Eu comprava garrafinha de leite de coco, aquela garrafinha de leite de coco do supermercado, misturava água e fazia daquela garrafinha um super leite para a semana toda para mim. Eu sei que não é o mais indicado, né, Ju? Mas existem formas e jeitos de se fazer, né? Fruta, coloca fruta no seu café da manhã, pelo amor de Deus, inicie o seu dia também. Ju, café da manhã. Tá, vamos lá. Primeiro, eu tenho um paciente do Brasil inteiro, né? Então, essa semana foi engraçado que eu atendi do Maranhão, de Belém, nem sei se estão aí, mas do Maranhão, do Belém, do Acre. E o que eu percebo? Que ali ainda é um pouco difícil industrializado. Aqui em São Paulo, em 2 meses para cá, eu vi várias marcas lançando de novo mais leites vegetais, opções mais econômicas, mais viáveis, inclusive opções proteicas mais viáveis. Mas primeiro ponto, vamos lá. Leite, você tem opção de vegetal, seja de soja, seja de aveia, seja de castanhas. Escolher uma que seja enriquecida em cálcio é bacana também. Muito bacana. Tem leite de coco enriquecido com cálcio, já é um substituto. A gente tem as opções que eu falei que são viáveis. Ovo, a pessoa às vezes pode trocar por um tofu mexido, que é bem melhor. Amo, Tem esse carro. Faz um tofu mexido, pode fazer amo. como se fosse o ovo mexido. E tem algumas receitas que se usam farinha de grão de bico que imitam omelete.
que é tipo grão-melete. Se você botar dentro Grão-melete. do bico, faz um temperinho, você fez um omelete. Parece mesmo, gente. Parece, fizeram pra mim numa cena na novela que tinha omelete, eu falei, nem ferrando, não como. Eles fizeram um grão-melete pra mim. E ficou Exato. fantástico. Tahine, Tofu é tahine, queijo de soja, Thay. tofu é Desculpa, queijo ela de soja. perguntou aqui o que que é tofu. É só aprender a temperar. Com o tempo você vai gostar dele purinho, mas no começo você precisa temperar, assim, fazer umas coisas meio criativas. Coloca sal, cúrcuma, alecrim, um pouquinho de azeite. Você vai ver, ó, Tomate. tomate. E que mais? Pastas. Pastas ricas em cálcio, que eu gosto de falar de cálcio no café da manhã. Tahine, que é a pasta de gergelim, semente de gergelim. Quem descobre o tahine Na entende o que vida. vira vida, vira vida. Tahine, pasta de amêndoas, as próprias amêndoas, cuscuz, tapioca. Eu estou falando com o nordestino agora. Cuscuz é até melhor que tapioca. A própria tapioca recheia aí com azeite, com tahine, com uma pasta vegetal, com uma manteiga vegetal, com um tofu mexido, com avocado, com abacate, com hummus. E, nossa, Nossa, gente, dá para fazer um café da manhã imenso. Esqueci de falar do abacate. O abacate, para mim, por muito tempo foi meu coringa para fazer de salgado. Tanto que eu até enjoei. Eu pegava abacate todo dia, eu pegava em casa, porque abacate é muito barato, e eu fazia, pegava o abacate, picava ele bem picadinho, jogava uns temperinhos, aquele chimichurri, uma coisinha mais assim para dar um gostinho, com sal e azeite. Pronto. Eu botava em qualquer pão aquela pasta. Minha Nossa Senhora, ô coisa boa. Dá para exato. fazer, gente. É só você sair da zona de conforto. É E sair do seu lugar de reconhecimento. Perfeito. E aí vem até, eu fiz um post ontem sobre ômega 3, e aí é só adequar o ômega 3 ali no café da manhã, é uma boa opção, porque as fontes de ômega 3 vegetais também são ricas em cálcio. Então, semente de chia, semente de linhaça, batata, coloca ali uma colher de sopa na sua fruta, coloca ali uma bananinha, coloca um mamão, coloca ali uma colher de sopa de chia, de linhaça, você tem cálcio, você tem gorduras monoinsaturadas, você tem ômega 3, você tem proteína. Cara, acabou. Você matou a Acabou. alimentação vegetariana. É, eu faço isso todo dia, eu boto uma colher de chia na minha fruta e mando bala. Ô, Ju, eu acho que a gente tem que encerrar. Era para ter caído a live há 13 minutos, a gente já estourou o tempo. Nossa, como é gostoso conversar com você. A Como gente Desculpa, alguém me ligou, não foi a live que caiu. Muito obrigada, por você estar aqui com a gente. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. A gente teve um público muito bacana hoje. Obrigada de coração. Ju, pode dar seu recado. Bom, obrigada, gente. Olha, na outra live eu falei isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, eu respondo tudo, tudo. Então pode mandar um inbox, perguntar. Mais do que tudo, minha forma de ativismo é ser vegetariana, é estar no esporte. Então, qualquer dúvida que tiverem, pode mandar aí sobre a live ou alguma coisa aí que vocês acharam que faltou, tá bom? Dani, muito obrigada pelo convite novamente. Né? Imagina, você é maravilhosa. Não, não. Somos juntas. Somos juntas. Linda. Gente, muito obrigada, Ju. Muito obrigada. Vai lá no perfil da Ju, é Juliana Maciel S. É isso, né, Ju? Juliana Maciel S. Segue a Ju, manda inbox, marca consulta, fala com ela, se informe sempre. O veganismo, a base do veganismo é a informação, tanto para você quanto para passar para as outras pessoas, tá bom? Obrigada, gente. Beijo, Ju. Beijo.